Ele retornou para casa. Eu tô muito feliz em poder gravar esse vídeo, porque uma alternativa tão cara quanto a esse perfume que eu, por si, falo que é um dos perfumes mais cheirosos que eu tenho e mais elegantes também, que é o Green Irish Tweed, lembrando que esse daqui é na versão antiga. Só que ele não veio sozinho, né? Esse filho que retornou à casa. Ele trouxe uma alternativa muito interessante também para esse Roja, que, como vocês podem perceber, é um dos perfumes que eu mais borrifo em toda a minha coleção de mais de 100 perfumes, tá? Então, assista esse unboxing, mas também bem descontraído de 3 chegadas novas. Eu vou estar deslacrando eles aqui e mostrando, espero que esteja tudo bem com os frascos. Pessoal, tudo bem com vocês? O que vocês estão achando do canal? Eu particularmente acho que o canal está muito bom, mas sempre tenho que melhorar. Então peço para vocês que se inscrevam, compartilhem, né, os vídeos, comentem o que vocês acharem que precisa ser comentado, que aqui eu sempre escuto bastante vocês. E nessa leva de perfume que chegou para mim, vamos começar com o que é um filho solitário, que eu não tenho nada parecido na coleção. Não conheço esse perfume, estou comprando às cegas. Não recomendo comprar às cegas, tá? Porque, de fato, não é um perfume barato, mas eu gosto dessa emoção de comprar, tá? E tá aqui. Gris Charnel Strato, da BDK. Se eu não me engano, a BDK é uma marca americana. Eu preciso confirmar, tá? Mas se eu não me engano, ela é americana. Não sei se aqui na caixa fala alguma coisa da história do perfume. Ah, não, é uma casa francesa, tá? É uma casa francesa, ela fala aqui. E mais nada. Só fala que ele tem um acorde de figo, o óleo absoluto, né, de íris, o vetiver bourbon de Madagascar, tá? Que entenda o seguinte, tudo que vem de Madagascar é o melhor que tem, tá, na perfumaria. Madagascar é o paraíso da matéria-prima. Patchouli da Indonésia, a baunilha de Madagascar, a fava tonka e o sândalo. Muito interessante, tá? Eu não conheço esse perfume. E vamos lá, tá? Eu não sou fiscal de celofane, então eu destroço todo o celofane, tá? E eu acho que é sleeve esse aqui. É um sleeve. Esse aqui ele desliza, ele desliza. Deixa eu só apoiar aqui para não ter perigo de cair tudo. Vou mostrar esse deslizante para vocês. Bem legal. Tá? É em alto relevo. Não é impresso direto no papel. No mesmo nível, né? Bem interessante. Um sleeve que fecha aqui. E o perfume sai pela lateral, tá? Essa daqui é a caixa, de fato, o berço. Tem uns detalhes escritos aqui na lateral. Eu não sei se vai dar para perceber. Acho que deu. E aqui ó, eles têm até esse encaixe, talvez, para a mão, né, para o dedo, para poder puxar aqui o perfume. E vamos lá. O perfume tá aqui. Bem bonito. Agora o frasco. O frasco, ele, de todos os que eu tenho, esse daqui é o que tem uma tampa bem diferente e um formato bem diferente também. Por quê? Aqui tem a marca do perfume. E aqui tá o nome dele.
Então é bem legal mesmo. A tampa é uma tampa pesada, tá? Bem pesada. E vamos testar. Não é um perfume versátil. E é um perfume que predomina bastante essa baunilha, tá? Já dá pra perceber que ela vai ser bem predominante. Não vou entrar em detalhes, porque senão vai estender muito esse vídeo. Mas... interessante. Ele tá me lembrando um pouco um da Penhaligon's que eu tenho. Se eu não me engano, é o próprio Beauty Guard. Depois eu preciso de dar uma olhada nisso. Mas sem entrar em detalhes, tá aqui. Gris Charnel, o perfume que ele já é antigo, mas ainda assim ele tá hypado. Não é versátil e em primeiras impressões eu gostei, mas não justifica um hype, porque ele tem um lado sintético, já dá pra perceber. E agora, vamos trazer o Bom Filho, né? O Bom Filho ele voltou. Quem que é o Bom Filho? Quem me acompanha desde o início sabe que a evolução desse canal foi gigantesca. E o primeiro perfume que eu resenhei foi ele. Em cima deste daqui, só que na versão que eu tinha era na versão de 100 ml. E ele voltou. Alegria. A casa italiana Royal Crown. Rain está de volta e que, por favor, os borrifadores estejam melhores. Para quem já assistiu a resenha do It's Me, até mesmo do Rain, sabe que eu detesto, na época, né, detestava os borrifadores da Royal Crown. Porque são horríveis. Horríveis, 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 assim, mas horríveis mesmo. Espero que aqui esteja mudado. Peguei o celofane aqui. Eu gosto muito dessa apresentação porque, assim, pode... sim, os borrifadores eram, não sei como está hoje, horríveis. Mas a apresentação da casa não tem o que reclamar. De verdade. Né? Tem essa caixa aqui, que é uma caixa grande. E o berço do perfume é realmente ele é muito bonito. Olha isso aqui. Vocês vão, né, nesse momento, vocês vão estar vendo primeiro do que eu, porque eu não sei como que tá o frasco, não sei se está destruído, não sei se a tampa tá aqui, estou um pouco ansioso. Tudo certo? Ó. E ele está de volta. Diferente, já vi uma mudança aqui. E vamos lá. João, qual foi essa mudança que você já viu? O tamanho da fonte do frasco. Aqui ele já está menor do que quando eu tinha o meu. Tá vendo escrito Rain, bem pequenininho. Quando eu tinha no primeiro frasco, vocês podem estar comprando. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui, nesse vídeo, o perfume, tá? Era maior. Aqui tá um pouquinho solto, ó. Essa detalhe, esse adorno. E eu quero mostrar algo que é sempre complicado quando você compra algo da Royal Crown, ou até mesmo que tem uma tampa muito pesada. Ele veio batendo dentro da caixa. E você imagina, né? Desde onde ele foi enviado até chegar aqui em casa. Esse detalhe aqui, ó, foi só de ficar batendo. É por isso que, por mais que tenha esse berço com esse, sei lá, esse tecido aqui, o perfume chega danificado. E essa tampa da Royal Crown, ela é muito pesada. Tá? Ela é muito pesada. E ó, tá até vazando. É bom que eu tô mostrando aqui, ó, vazando pra vocês. Eu tenho muito receio com isso da Royal Crown, tá? Eles não têm um bom
O cheiro é ótimo, tá? Um bom controle de qualidade, né? Tem esses detalhes, mas tá aqui. Vamos testar a válvula. O cheiro ainda continua magnífico. Não tem como. É um perfume, sim, muito bom mesmo, tá? E que voltou por necessidade de voltar. Eu senti falta dele, então eu peguei. Mas, como vocês viram, são os detalhes, né, que importam. Então aqui, ele chegou um pouquinho vazando, aqui um pouquinho solto, né, esse detalhe, o nome veio menor. Mas, por enquanto vai ficar aqui, a não ser que ele faça igual o outro, vaze tudo, eu preciso de quebrar o frasco, jogando na parede de raiva. Mas pessoal, o berço vocês viram, tá? É um berço muito confortável para um perfume, mas que precisa sim de mais segurança e que por favor que ele não vaze, tá? Depois que eu dei a primeira borrifada, que ele não vaze. Agora, o Rain, ele trouxe um irmão. Tá, hoje, eu tô gravando, acho que hoje é dia 16, nem sei que dia que é hoje, aqui de agosto. Tô gravando bem cedinho, só que tá muito quente. E ele resolveu trazer um irmão, um companheiro, para o Burlington, que é, olha, é sem dúvida um dos meus favoritos do Roger. Eu tenho o Elysium Cologne, o Parfum Cologne, comigo, de um jeito muito especial. Mas o Burlington é muito bom, porque toranja com conhaque e um toque de cominho que não tem um aspecto de suor, é simplesmente uma especiaria picante aqui, deixa esse perfume muito elegante. E ele veio junto com Celebration, tá? Esse perfume aqui, eu tive a oportunidade de conhecer ele há muitos anos atrás, tá? Há muitos anos mesmo. E que eu sempre pensei se eu deveria ou não tê-lo na coleção. Aí teve a oportunidade e eu falei, vou tê-lo. Outro perfume fresco, né, que a gente fala assim, versátil, da casa Royal Crown, é o A Eterno. Ele eu tenho resenha aqui. Quando eu gravei a resenha dele, foi uma resenha de uma amostra que eu recebi. E assim, sentei o dedo para testar. Ele é sem dúvidas um perfume muito agradável, o A Eterno, tá? Porém, ele tem um desempenho bem medíocre, tá? Não é nada muito espetacular não, tá? Mas é um cheiro muito bonito, um frasco bonito também, inteiro azul, é bonito, mas... E aqui está a Celebration, mesmo estilão de apresentação que o Rain. Sim, pessoal, eu não consigo ficar tranquilo fazendo um unboxing dessa marca. Essa marca, Tiziana Terenzi, são duas marcas, e deve ter outras com certeza, que eu ainda desconheço, mas são duas marcas que pra mim são complicadas, tá? Mas são bem complicadas mesmo, são marcas que me geram insegurança, e seja o que Deus quiser, e vocês estarão vendo ele primeiro do que eu, por favor, Deus. Só colocar a mão aqui pra não cair, não vai cair. Tudo certo? E aqui temos Celebration. Ó, aqui eu preciso de mostrar o tanto que ela marcou. Olha só. E ficar chacoalhando. Olha aqui, tá vendo essa... Eu acho que dá pra enxergar, é como se fosse uma mancha. Aqui, ó. É complicado, pessoal. Não é brincadeira mesmo, não. Tá? É bem sério. Aqui ele só fala do lote, a concentração, que é uma casa italiana e blá, blá, blá. Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui também tá um pouquinho solta, mas menos que a do Rain. O nome dele é um pouco mais extenso, então a fonte está no mesmo tamanho. Olha que interessante, isso aqui,
ele não vazou. Eu vou tentar mostrar deixando nivelado na minha mão, mas olha a diferença, tá? A diferença que é normal, tá? Quando eles lacram o perfume, olha isso daqui, ó, pra você ter ideia, tem um pouquinho de resíduo aqui ainda, dá até pra ver alguns realmente resíduo dentro do frasco, mas a diferença de volume dentro do frasco. Conseguem perceber que o Celebration ele está abaixo do volume do Rain? Mas é normal essas variações, tá? Infelizmente é normal. E ele tá aqui. Vamos ver se ele vazou também. Ó, esse ele já veio sequinho, tá? Será que é o defeito só do Rain, esse negócio de vazar, meu Deus? O anel tava um pouquinho para cima, joguei ele para baixo, tá ok. Vamos lá. Celebration. Bom, para esse calor que está vindo, eu estou preparado, não sei vocês. Mas é bonito, tá, pessoal? Não tem que negar, não tem como negar, é impossível, de verdade. É falar que não são frascos bonitos, que não é uma apresentação bonita, mas são, tá? Muito bonito mesmo. E Rain está de volta, porque foi necessário, é um perfume que eu senti falta, o meu acabou, eu fiquei, será que eu pego, será que eu não pego? Realmente precisava de voltar. Trouxe Celebration, tem outros perfumes da casa que eu tenho interesse em ter, tá? Vamos aguardar oportunidades. Não vou fazer a resenha de novo do Rain, tá? Eu vou deixar como o piloto, né? O pontapé inicial do canal, é a minha primeira resenha, foi a do Rain. Muita evolução aconteceu, tá? Mas Gris Charnel Strato e o Celebration com certeza ganharão resenhas. Pessoal, muito obrigado. Esse vídeo bem descontraído e eu quero fazer uma chamada para vocês. Qual é o perfume favorito que vocês têm da Royal Crown, se vocês conhecem ou se vocês não conhecem? E o mais interessante, o que vocês acham do hype em cima do BDK Gris Charnel Strato, tá? Ou pode ser na sua versão Eau de Parfum. Porque aqui, pra mim, eu não vi nada de diferente. É um perfume agradável, noturno, dá pra perceber isso. Mas será que vale todo esse hype mesmo? Na minha primeira impressão, não valeu. Tá bom? Muito obrigado e aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!